Bom dia, queridos irmãos, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concede hoje mais uma oportunidade de fazer a vontade dele, né? Que é tão pura, é tão boa, é santa. E quão felizes somos quando nós escolhemos fazer o que o Senhor quer de nós, quando nós entendemos qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Mas uma coisa eu asseguro a vocês que Deus ele tem um propósito sim na vida de cada um de nós, e é um propósito de salvação. É um propósito de derramar sim sobre as nossas vidas as suas bênçãos. Mas para isso acontecer, o Senhor quer que nós o amemos sobre todas as coisas. E quando nós fazemos isso, a gente sabe que está relacionado também não só com a adoração ao único Deus, mas o amor aos nossos semelhantes, né? Não adianta eu testemunhar aqui todos os dias sobre fazer a vontade de Deus, sobre andar nos caminhos do Senhor, se eu não consigo amar o meu semelhante, o meu irmão, né? Porque filhos de Deus nós somos todos irmãos, irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, eu, como tenho dito aí nos últimos vídeos, tenho meditado no livro de Ezequiel, profeta do Senhor, e esse livro, assim como o livro de Isaías e Jeremias, é um livro apocalíptico. Ele trazia juízos da parte do Senhor para as nações ali, né, do Médio Oriente, Babilônia, Israel, Assíria, né, entre o Egito, entre outras nações, que ali estavam e que, vendo os milagres do Senhor sobre a nação de Israel, sobre o reino de Israel, não se converteram dos seus maus caminhos. E como se a gente for lendo o deslanchar dessa história aí, o pior aconteceu, porque a nação escolhida por Deus para ser um exemplo para as outras nações, essa nação, infelizmente, acabou se contaminando com as imundícias, a palavra de Deus chama, com as prostituições dos reinos ao seu redor, e fez o que era mal também aos olhos do Senhor, e por isso o juízo do Senhor veio para também a nação israelita, o reino de Israel, que já dividido em dois, né, reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá, também receberam os juízos do Senhor. Irmãos, é um verso bíblico que diz que Deus ele não poupou nem mesmo o seu único filho. Ele não poupou a nação que ele escolheu, que ele criou a partir de Abraão, para ser uma nação abençoada e abençoadora. E quando essa nação caiu em desgraça por conta do pecado, por conta da desobediência, ao invés de ser uma nação abençoadora, um exemplo para as outras, a nação ela acabou caindo em pecado e consequentemente em desgraça. E infelizmente o juízo do Senhor, não é que o Senhor teve que julgar a terra. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos em pecado, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, não é Ele que nos castiga, é nós mesmos que somos castigados por conta das nossas escolhas. Eu quero que fique claro isso aí. Deus, irmãos, Ele não dá um fardo pesado para ninguém, mais do que um e de outro não. Ao contrário de muitos que acreditam na predestinação. Ou vocês creem que Deus, Ele cria pessoas, umas para sofrerem e umas para serem felizes? Que Deus é esse, irmãos? Tem misericórdia. Um Deus que veio a esse mundo, se fez como um de nós, viveu, sofreu as nossas dores, foi tentado em todas as coisas,
se entregou na cruz do Calvário, entregou a sua vida por amor de mim e de você. Um Deus como este, justo, santo, puro, um Deus como esse, ele permitiria que alguns viessem para sofrer, enquanto outros vieram para ser felizes. Irmãos, esqueçam essa teoria, ela não é de Deus, tá? Deus, ele criou todos nós para sermos felizes e abençoados. Deus, ele só tem bênçãos para entregar para mim e para você. É claro, Jesus diz: neste mundo tereis aflição, mas tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus, ele como homem, ele venceu o mundo porque ele fez tudo que estava em conformidade com a palavra do Senhor, e diferente de nós, ele veio a esse mundo para nos salvar, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. Amém? Então, que fique bem claro. Agora, se eu tenho um caminho a seguir com Deus e escolho andar do meu jeito, a maneira que eu quero, aí, irmãos, eu sinto muito te dizer, Deus não está te amaldiçoando. Você está trilhando um caminho de dificuldades, um caminho que só leva ao fundo do poço, que só leva você para um vale escuro como a morte. Entende? Quando Jonas desobedeceu o Senhor e por conta da sua desobediência foi parar dentro do grande peixe, diz a palavra do Senhor que ali dentro do grande peixe, Jonas caiu em si, que ele deveria ter escolhido fazer a vontade do Senhor, que ele deveria ter obedecido ao Senhor, não porque o Senhor é um Deus cruel e tirano, um ditador, não, mas porque Deus, ele tem para mim e para você um caminho de vida, um caminho de felicidade, caminhos de vitórias, caminhos de vida eterna. Tá bom? E a palavra do Senhor aqui no livro de Ezequiel, capítulo 21, tem por título A Espada do Senhor. Jesus Cristo, ele que era manso e humilde de coração, ele era o amor encarnado, ele que veio a esse mundo para nós podermos entender verdadeiramente o propósito do Senhor nas nossas vidas. O propósito das nossas vidas, que é um propósito de arrependimento, porque desde que Deus criou o mundo, o homem só tem feito o que, irmãos? Pecar. E pecar, se fosse só por nós, se nós estivéssemos aqui a viver eternamente, sem uma vida sem fim, e que tudo ficasse aqui nesta vida, tudo bem. Mas Deus, ele faz de tudo para restaurar, restabelecer o seu plano original, que é um plano de vida feliz, um plano de salvação. Mas Jesus, ele também disse que ele é como uma espada de dois gumes, que veio trazer divisão. Então Jesus, ele veio, não é que essa espada é para ferir, mas essa espada é para dividir quem está com Deus e quem está com o diabo. Essa espada, ela veio para dividir, como menciona a palavra, as ovelhas dos cabritos, né? Colocando as ovelhas como os servos do Senhor e os bodes, os cabritos, como o rebanho de Satanás. É simples, é bem claro, irmãos. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua própria vontade. Só que aí você, infelizmente, colherá as consequências
dos seus desejos carnais. E eu te digo que esses desejos irão te levar à ruína e à morte eterna, porque diz a palavra do Senhor que mortos nós já estamos em nossos pecados. Amém? Então vamos entrar aqui na palavra do Senhor para não estender muito o vídeo. E aqui no verso 19 do capítulo 21 do livro do profeta Ezequiel, a palavra do Senhor vem dizendo assim: Quanto a ti, pois, ó filho do homem, propõe dois caminhos, por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Faze um marco indicador e põe-no no princípio do caminho para a cidade. Verso 21. Pois o rei da Babilônia parará na encruzilhada no princípio dos dois caminhos. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado. Irmãos, o que a palavra do Senhor quer dizer aqui para nós? Que a origem de todo pecado está em Babilônia. Aqui menciona a Babilônia terrestre, mas para os nossos dias nós estamos falando da Babilônia atual, da Babilônia que tem levado até mesmo os escolhidos do Senhor a praticarem a iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei de Deus e também chamada de pecado. Toda a desgraça e sofrimento que a humanidade sofre desde que mundo é por conta da desobediência. Não é predestinação, são consequências de escolhas ruins que os nossos pais fizeram e que nós temos tomado partido e andando assim como os nossos pais, temos colhido dor e sofrimentos intermináveis. Mas a palavra do Senhor, como está escrito em João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dando sequência aqui agora no verso 28 e 29. Quanto a ti, ó filho do homem, profetiza e diz, aqui é a boca do Senhor falando, tá? Assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e do seu desprezo. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. O que diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, irmãos? Que quando o Senhor vier com poder e grande glória, acompanhado dos seus milhares e milhares de anjos, ao som da trombeta, onde um relâmpago cruzará de uma extremidade à outra da terra. É disso aqui que a palavra do Senhor está falando. Verso 29. Apesar de visões vãs e de adivinhações falsas que tem a teu respeito, a respeito de quem aqui? Está falando aqui, mencionou quem? Os amonitas, dos quais nós sabemos a origem dos amonitas, que se originaram pelo pecado de seus pais, onde o primeiro incesto, o primeiro estupro aconteceu, mencionado na Bíblia, onde as duas filhas de Ló embebedaram o seu próprio pai e se deitaram com ele. Dali surgiu os amonitas, tá? E surgiu uma outra nação, que eu vou me lembrar o nome aqui e vou falar. Então aqui o Senhor está tratando com as pessoas que foram desobedientes à tua palavra. Pois quando o reino de Israel, já dividido em reino do norte e reino do sul, os juízos do Senhor chegaram até eles, assim como chegaram as outras nações, através dos babilônicos, através do rei Nabucodonosor.
usado pelo Senhor para trazer os seus juízos ao povo que o próprio Deus escolheu e chamou de seu povo. Irmãos, aqui o Senhor a Nabucodonosor, rei de Babilônia, eu já disse nos vídeos anteriores. Nabucodonosor, rei de Babilônia, como que eu posso dizer para vocês? Ele se exaltou, olhando para a grandeza do grande reino que o Senhor o deu. Ele achou que tudo aquilo era por conta dos seus próprios méritos. Irmãos, quando tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi o Senhor quem nos deu. Foi Ele que nos abençoou. Nunca se exalte pelo pouco ou pelo muito que você tem, pois foi o Senhor quem te deu. E o rei de Babilônia pagou muito caro pela sua exaltação. E ele teve o coração, o Senhor fez com que o seu coração fosse transformado num coração de animal. E por 7 anos, irmãos, ele viveu no mato, pastando como um boi, dormindo debaixo de árvores. Isso é o que acontece quando nós achamos que nós somos os nossos donos. Nós não somos donos nem mesmo do ar que nós respiramos, irmãos. Nós somos ligados por um fio, irmãos. Nosso coração está batendo aqui, a qualquer momento ele pode parar e o fôlego de vida volta para Deus e o corpo volta para o pó. O que somos nós, irmãos, além de pó? Porque o fôlego de vida é de Deus. Nós somos pó da terra. Irmãos, e tudo isso, todos os juízos que veio sobre toda a terra é por conta da desobediência. Nabucodonosor, rei de Babilônia, um grande conquistador, ele, quando teve o seu coração restaurado, ele reconheceu o único Deus, o Senhor Criador do céu e da terra, um Deus que é Criador e não criatura. Tá? Aqui, ó, torne a tua espada, apesar de visões vãs e de adivinhações falsas que tem a teu respeito, será posta no pescoço dos ímpios, cujo dia é chegado, no tempo da punição final. Por isso eu disse que este livro é um livro apocalíptico. Passando aqui agora para o capítulo 22 do livro de Ezequiel. Vem o Senhor se lamentando aqui e dizendo o porquê que os teus juízos vêm sobre toda a terra. Verso 8. As minhas coisas santas desprezaste. O Senhor, eu vejo como que o Senhor está chorando aqui. Triste. Porque Ele fez tudo e faz tudo por nós, e nós fazemos tudo do jeito que nós queremos. Irmãos, aprendam isso, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, é do jeito de Deus. As minhas coisas desprezaste e os meus sábados profanaste. Irmãos, desde que o Senhor Deus criou os céus e a terra, Ele abençoou o dia 7º e o santificou. Para nós, irmãos, Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, por causa do homem. Irmãos, o dia de sábado foi abençoado e separado pelo Senhor dos Exércitos. O que mais você quer? O que mais você precisa para acreditar? Mas eu tiro um dia na semana para adorar o Senhor, para mim descansar. Eu tiro 2 dias, eu tiro o sábado e o domingo. Irmãos, você pode adorar o Senhor no dia que você quiser, mas o sábado é diferente. No sábado nós não podemos
praticar nenhuma obra. Nós não fazemos negócios nesse dia. Nós não compramos e nem vendemos. Nós dedicamos este dia exclusivamente para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós dedicamos este dia à nossa família, porque grande é a correria, a busca incessante por bens materiais. A pessoa não desfruta da sua esposa, a pessoa não desfruta do crescimento dos seus filhos, a pessoa vive uma vida de tristeza e de dor, pois quando chega a falecer um parente, um filho, um cônjuge, aí vem aquele grande lamento. Ah, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu podia ter feito diferente, eu não vi meu menino crescer, eu não tive tempo. E é justamente sobre o tempo que o Senhor nos deu este dia. Ele disse: em 6 dias eu fiz o céu e a terra, mas no 7º dia eu descansei. Por isso eu abençoei esse dia e o santifiquei. Está lá em Gênesis 2, verso de 1 a 3. Está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8, 9, 10 e 11. Está lá em Ezequiel 20, verso 12 e 20. Está lá em Isaías 58, verso 13 e 14. O Senhor te dá dicas de como o sábado deve ser observado. Deus, assim como Ele fez a terra em 6 dias, Ele nos dá 6 dias para que eu e você façamos toda a nossa obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. E uma das razões aqui que o castigo veio e virá sobre toda a terra. O Senhor fala aqui que nós desprezamos as suas coisas santas, e o sábado é um dia santo, irmãos. Porque foi o próprio Deus, Criador do céu e da terra, que instituiu. Este dia foi o Deus Criador que o fez. Não foi um dia instituído pelo homem, não. Amém? Verso 11. No meio de ti, um comete abominação com a mulher do seu próximo. Outro contamina abominavelmente a sua nora. E outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. Prestem bem atenção, que toda a insatisfação do Senhor está relacionada com os seus mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17, contém os 10 mandamentos, tá? Escritos pelo próprio dedo de Deus, como diz a palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 31, verso 18. Tá? No meio de ti, aqui está falando, irmãos, antes de prosseguir, contra a prostituição, contra o adultério, contra o incesto, relação entre familiares próximos dentro do lar, pais com filhos, filhos com pais, pais com noras. Misericórdia, irmãos. Oremos e repreendemos esses desejos mundanos, esses desejos carnais. Tudo o que é da carne agrada ao diabo, irmãos. Não deem glórias ao inimigo, Senhor, o inimigo das vossas almas. Não deem glórias a Satanás, pois ele veio para matar, ele quer te destruir, ele quer roubar a sua vida de você através do tempo, através dos desejos carnais. Ele quer tirar tudo de você porque ele sabe que ele está destruído e os seus dias estão contados. Verso 12, capítulo 22 de Ezequiel. No meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue. Mais uma vez fazendo menção dos mandamentos do Senhor, do não matarás. Recebes usura
e lucros ilícitos, além de usar de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, e de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Tenham cuidado, irmãos. Gente, se nós amamos o nosso próximo, nós o respeitamos, como nós queremos o respeito para nós, como nós queremos ser respeitados, respeitemos os nossos irmãos, amemos, suportemos, pois é isso que o Senhor quer de nós. Pois Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por todos nós que nele cremos e fazemos a sua vontade. Ele morreu por nós numa cruz do Calvário, levando a culpa como um dos maiores criminosos da terra, pois a sua penalidade era para isso. Mas não para que nós continuássemos fazendo todas as abominações que fizeram os amalequitas, os amonitas, os babilônicos, inclusive aquela nação a qual é fruto da relação entre Ló e suas filhas, a qual eu ainda não me recordei o nome, tá? É de onde estão os ninivitas. Eu vou lembrar ainda, não me esqueci, se não neste vídeo, no próximo, porque eu faço aqui avulso, eu coloco para gravar e gravo, e então nem sempre a mente lembra de tudo, né? Verso 20, como se ajuntam a prata, o bronze e o ferro, o chumbo e o estanho, no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se difundirem. Difundirem o que, irmãos? Imagens de escultura, segundo o mandamento da lei de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não preste culto a elas, pois eu sou Deus zeloso. Eu amaldiçoo até 1000 gerações daqueles que me desobedecem e abençoo. Irmãos. Eu amaldiçoo até 4 gerações daqueles que me desobedecem, mas abençoo, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem, daqueles que guardam os meus mandamentos. É isso que o Senhor diz. Não faça para ti imagem de escultura, não preste culto a elas. Olha o que ele diz para quem pratica essas coisas, irmãos. Isso aqui é para quem funde essas imagens e também para quem presta culto a elas. Para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se difundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Eu vos congregarei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, sereis fundidos no meio de Jerusalém. Mais uma vez, o Senhor falando dos teus juízos que ocorreram, que ocorrem e que ocorrerão na consumação dos séculos, no dia da tua gloriosa vinda. No dia em que o Satanás será solto após o milênio, na segunda ressurreição, na ressurreição dos ímpios, onde de uma extremidade à outra da terra, todos os ímpios, todos aqueles que praticaram injustiça, que escolheram fazer do seu próprio jeito, se ajuntarão novamente, Satanás e juntos subirão para atacar a cidade santa. E neste momento o Senhor purificará toda a terra de todo mal. E aí, de uma vez por todas, o pecado será eliminado de toda a terra. Os seus sacerdotes, aqui ainda continuando, irmãos, sobre os pecados do povo. Aqui falamos do sábado, da profanação do dia santo do Senhor. Nós falamos aqui de adultérios, né, dos desejos carnais. Nós falamos aqui de aproveitadores, pessoas que aproveitam da sua boa condição para oprimir os mais pobres. Nós falamos aqui
de pessoas que prestam culto a imagens de fundição. Agora nós estamos falando aqui sobre pessoas, líderes religiosos, pregadores, evangelistas, que os seus sacerdotes, verso 26, capítulo 22 de Ezequiel, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano. Ensinam que não há diferença entre o impuro e o puro. Lembrem lá de Levítico 11, hein? Dos alimentos que o Senhor permitiu que nós comêssemos e do que Ele permitiu que não permitiu que nós comêssemos. Não há diferença. Aqui é para esses líderes que ensinam essas mentiras, tá? Olha, eu vou ler de novo aqui. Ensinam que não há diferença entre o impuro e o puro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Verso 31. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação e os consumirei com o fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Ah, mas essa profecia é para aquele povo daquele tempo. Não, Senhor. Hoje, o povo de Deus, o povo de Israel, a descendência abraâmica, é aqueles que escolhem fazer a vontade do Senhor. E a nação babilônica é aqueles que escolhem fazer a sua própria maneira. Então, irmãos, já se prolongou muito o vídeo. Eu tenho mais conteúdo aqui para falar sobre a quebra dos mandamentos do Senhor, sobre o eu, o orgulho, o fazer as coisas do meu jeito. Irmãos, não é assim. Não é do meu jeito, não é do meu tempo, mas tem um detalhe. Se você escolhe fazer a vontade de Deus, Deus tem muitas bênçãos para te entregar aqui nesta terra e na vida eterna, onde Ele foi para o céu e disse que voltaria para nos buscar. Que seja feito, irmãos, assim como o Senhor nos ensinou na oração modelo, o Pai Nosso. Ele nos disse: que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Que oremos assim: para que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, assim na terra como no céu. Eu creio nessa palavra. E você? Que Deus te abençoe no decorrer deste dia e sempre. Amém. E eu termino essa oração, este momento com Deus, em nome de Jesus. Amém.